Olá e voltamos com mais um vídeo aqui no Las Chicas de la Champ. E hoje é a continuação do vídeo anterior que eu falei da W7, Wine Spirit Education Trust. Hoje, talvez o vídeo fique um pouco mais longo, porque minha ideia é explicar como funciona o curso e também dar algumas questões para você que está se preparando para o curso. Eu sei que muita gente busca informação na internet e é difícil, ainda mais em português. Então fica aí, não perca, porque eu vou tentar ajudar você que está se preparando para o W7. Como eu já disse, é um curso em inglês, Wine Spirit Education Trust, uma escola de Londres, no qual ela é espalhada no mundo inteiro e muito bem renomeada. Não é um curso barato, mas sim você ganha um título que é reconhecido mundialmente. Por isso, o material didático nesse módulo 3 já é em inglês, mas não se desespere se você não fala inglês e você quer fazer o nível 3, porque as duas escolas que dão aula no Brasil, que é a The Wine School, que é onde eu fiz todos os meus cursos, e a outra eu acho que é a Enocultura, que é de São Paulo, eles têm a tradução desse material porque é enviado também. Então, o material didático é esse livro. Vocês podem ver que ele é bem mais grosso do que o nível 1 e o nível 2. E ele é todo em inglês. Tá vendo? Ele é todo em inglês. Só que se você entrar em desespero por isso ou começar a ler esse livro, você talvez não consiga estudar tudo e de forma correta. Por isso, tem a tradução que vem numa apostila. Tá vendo? A minha tá toda marcada. Essa apostila é a tradução desse livro para você estudar. Então, não se desespere porque você tem o material. Mas se desespere porque é muita coisa para estudar. E aqui não tem as figurinhas. As figurinhas que eu digo, os mapas. Os mapas vem outro caderno separado. Mas você deve acompanhar pelo livro em inglês todas as figuras, porque ajuda bastante, tá? E aqui tem os mapas que vêm para você poder fazer as suas anotações, que são conforme você vai lendo o material didático, você vai acompanhando pelo mapa o que ele está dizendo. Margem esquerda, margem direita, Côte-du-Rhône, Beaujolais, todo esse assunto. O meu, vocês vão ver que está muito escrito. Eu adoro fazer anotações, apontamentos, todos os meus mapas estão preenchidérrimos. Eu gosto, né? Então, eu acho que é um jeito, eu tenho boa memória visual, assim, então eu gosto de estudar pelo mapa. Mas vamos lá. A prova, o curso, na verdade, é uma semana de aula, você tem aula de segunda a sexta, e no sábado você faz a prova. Então, é uma semana que você vai ter que dar um jeito, ou pegar férias no trabalho, ou tirar aquela folga da semana. Se você trabalhar à noite, tudo bem, mas você vai precisar de tempo livre de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde. Normalmente a aula começa às 8 ou 9 horas e termina às 5 ou 6 horas, dependendo de como for montado o horário e a cidade. E no sábado de manhã você faz a prova. A prova é dividida em duas partes. A parte da prática, ou seja, degustação às cegas. Eu fiz aqui no canal a análise completa do vinho, visual, olfativa e degustativa, exatamente como pede o nível 3. Eu percebi, inclusive, quando eu fiz, que todo mundo entra muito em desespero para a prova prática, degustação às cegas. Não se preocupe, não é tão difícil como se imagina. A prova de degustação às cegas, ela é baseada exatamente no que é feito em sala de aula. E os vinhos da prova são vinhos que foram degustados na semana de aula. Você vai ter que descrever se a acidez é alta, se a acidez é baixa, média, alta, se é o tanino, se é o vinho encorpado, os aromas. Então, assim, não é o fim do mundo. Toda uva vermelha, tem frutas vermelhas ou tem frutas negras. Esse tem mentol, porque é um Cabernet Sauvignon do Maipo, você percebe algumas características. Mas não entre em desespero, porque eu percebi, inclusive eu, que a gente entra nesse pânico da prova prática e a prova teórica é muito mais difícil, muito mais complexa.
A prova de degustação é dividida por... A questão que você tem que descobrir, por exemplo, a origem do vinho, se ele é australiano, chileno ou americano, vale só 2 pontos, não vale muita coisa. Então, não se desespere, não é uma prova difícil. Se fizer todas as práticas na sala de aula, você vai avançar muito bem para a prova tranquilo. A prova teórica já é mais complexa, um pouco mais difícil. A prova teórica, ela é dividida na parte subjetiva e na objetiva. A objetiva é com múltipla escolha. É uma múltipla escolha fácil, como da 1 e a 2, mas um pouco mais avançado, porque o material didático é muito maior. Então, ele pode te pedir o nome de uma uva arcítico, que é uma uva da Grécia, e te perguntar qual a região daquela uva, e ter lá 4, 5 regiões. Pode te perguntar também, por exemplo, a ordem do estágio do Jerez, o que é sobretábua, o que é criadeira, toda essa parte assim, você tem que escolher a múltipla escolha que está a correta. Não tem que se desesperar, mas tem que prestar bastante atenção. Também fique atento à temperatura de vinho e fique atento sobre clima. Eu acho que no nível 3 cai muita questão de clima e subclima. Ou seja, pergunta o que é clima continental, mediterrâneo, marítimo, da sub-região. Ele vai te perguntar, assim, Bordeaux, na margem esquerda, em Margaux, qual o clima? O clima é continental, marítimo, marítimo fresco, marítimo moderadamente quente. Então, o material tem que ser estudado detalhadamente. Eu fiz anotações, os cards, porque me ajuda bastante. Então, eu coloco, por exemplo, Vale do Loire, clima, vinhedos centrais, clima continental fresco. Anjou e Nanterre, tem clima de influência do Atlântico, marítimo. Então, você tem que estudar detalhes, principalmente sobre clima, porque quando você entender o clima de cada sub-região, vai te facilitar muito entender como é o vinho daquela região, porque todos os vinhos da região mais fresca vão ter a mesma característica, os vinhos da região continental também, os vinhos de uma região clima marítimo, então facilita bastante o seu estudo. Então dê atenção a essas questões. E normalmente na múltipla escolha cai as questões mais básicas, vai te cair como plantio, doenças fúngicas, são coisas que não estão na parte que vão para a prova escrita subjetiva. Então preste bastante atenção, porque essas questões de múltipla escolha podem te ajudar a fazer uma pontuação alta. Lembrando que as pontuações das provas são separadas. Se você não passar na prova de degustação, você só tem que fazer a prova de degustação, porque a outra você passou, teoricamente, né? A prova escrita e a objetiva são juntas. Se você não passar na prova objetiva e subjetiva, porque são juntas a pontuação, você tem que realizar essa prova, não precisa realizar a prova de degustação. Então, são separadas pontuações. Por isso é importante estudar para cada uma bem concentrado. Então, a prova objetiva de múltipla escolha é basicamente o que aconteceu no nível 1 e no nível 2. O que pega é a prova subjetiva, que são questões nas quais você tem que descrever tudo aquilo que ele pede. Aqui eu vou dar um conselho que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi pegar no meu mapa. Deixa eu ver se eu acho o meu mapa aqui. Já rodei tanto livro. É esse aqui. E eu marquei de caneta marca-texto o nome das cidadezinhas, das regiões nas quais tem que estudar e que pode cair a prova subjetiva. Então fica muito mais fácil, porque você se concentra bastante no estudo dessas regiões. Então, o primeiro passo é você ler a apostila toda e, se possível, reler a apostila e fazer anotações. Se você é uma pessoa que tem boa memória e com uma só consegue estudar tudo, ótimo. Se você é uma pessoa que acha que entende da Espanha, acha que entende da Austrália, acha que entende, faça anotações. Porque normalmente quem reprova são as pessoas que já têm conhecimento do mundo do vinho. Porque a gente vai para a prova achando que já sabe
e na verdade é muito específica. Eu vou passar para vocês agora algumas questões que podem cair na prova. Fique atento, como eu explico bem detalhadamente cada uma dessas questões e como você deve proceder para respondê-las. Lembrando que no material didático vem um livrinho, se fizer com a W7, com a The Wine School. Eu não sei se a outra escola faz o mesmo trabalho. Tem um livro, eu não sei se isso já vem do material de lá ou se é feito pela escola daqui. Então a gente recebe o livrinho, um livro de estudo, tá vendo? Guia de estudos. Esse guia de estudo a The Wine School prepara pra gente e a gente tem toda uma informação básica do que você tem que saber do país e alguns exercícios para fazer. Pode ficar só nesses exercícios? Não. A prova eu acho bem mais difícil do que as questões desses exercícios aqui. Então isso aqui você vai fazer, mas você tem que se concentrar em detalhes. Por exemplo, microclima. É importantíssimo você saber que no Douro é dividido em 3 sub-regiões com 3 climas diferentes. Rioja também. E assim outras regiões. Então eu vou explicar algumas questões. Importante também lembrar que isso é fato, isso vai cair na sua prova, então você já fique concentrado. A primeira questão que cai em toda a prova é sobre essa parte de conscientização quanto ao álcool. Então tem essa parte do estudo que a gente tem o controle de quanto se deve beber, bebida para grávida, tipo de doenças, se você dirigir alcoolizado, o que pode acontecer. Então cai uma questão que já vale 4 ou 8 pontos, se eu não me engano, exatamente perguntando assuntos sobre esse tema. Então esse capítulo no livro você deve estudar e ter ele na ponta da língua porque é questão certa em todas as provas. Então você não vai perder essa oportunidade de já tirar 6 pontinhos aí, 4, 6 ou 8, eu não lembro quantos pontos são essa questão, para você acertar. Então a verdade é que essa parte você já vai acertar. Fique atento agora às outras questões que eu vou explicar uma a uma para vocês. A minha primeira dica é que você entenda como é a questão da prova. O primeiro passo que me explicaram, que foi o instrutor da The Wine School, me ajudou bastante a compreender como eu deveria estudar. As questões que contam com apenas uma linha pedem que toda a informação esteja em apenas uma linha, que pode ser uma simples palavra. Se a sua questão consta 3 ou 4 linhas, você deve preencher essas 3 ou 4 linhas. Não quer dizer que o texto tem que ser contínuo. O importante é a informação exata. Assim eles gostam do exame, que você demonstre o seu conhecimento e não adianta usar palavras para enrolar. Então, é importante você entender que se tiver 3 linhas, você deve ter 3 características diferentes, ou 3 exemplos diferentes, ou 3 explicações para complementar aquela informação que eles pedem. Passando desse passo, nós vamos às questões que podem ser possíveis na sua prova. Não quer dizer que são exatamente essas questões, mas podem ser questões similares. Primeira questão: escreva o nome das 3 sub-regiões da Rioja e os seus climas. Então, surge o espaço para colocar o nome da primeira região, o nome da segunda região e o nome da terceira região. Aqui, nesse caso, seria Alavesa, Rioja Alta e Rioja Baixa. Depois, o clima de cada uma dessas sub-regiões. Por exemplo, em Alavesa, poderíamos falar que as vinhas estão a 800 metros de altitude, o clima é continental, com influência marítima. Em Rioja Alta, as vinhas estão entre 500 e 800 metros de altitude, têm um clima similar à Alavesa, com influência marítima e não tão continental extremo. Em Rioja Baixa, você pode citar que tem apenas 300 milímetros de chuva anual, o clima é continental, é a região mais quente, com invernos rigorosos e verões quentes. Essa seria uma explicação mais ou menos do que eles pedem quanto a essa questão. Claro que você pode utilizar outras palavras, mas deve ser assim.
direta, sem muito porém, porquê, entretanto, nada dessas palavrinhas, porque isso não pontua e não vai fazer você acertar a questão. Continuando na mesma questão, pode vir ainda uma segunda pergunta, que diz assim: cite 4 castas Rioja Doca e as características do vinho de cada uma delas. Então aqui a questão pede para você citar 4 uvas que são típicas daí, não adianta colocar vites viníferas francesas, aqui pede castas espanholas, não podem ser castas internacionais, e pede para você explicar cada uma. Um exemplo: Tempranillo, Graciano, Cariñena e Viura, que faz os vinhos brancos. Eu não vou explicar cada uma aqui porque ficaria muito longo esse vídeo, mas com essas informações que eu estou dando, você consegue pesquisar na apostila do W7 nível 3 e entender exatamente o que eu estou falando. Outra questão muito comum no nível 3 é a comparação de vinhos. Aqui eu vou dar um exemplo de uma prova recente. Caiu Valpolicella Básico e Amarone della Valpolicella, no qual você deveria dizer as diferenças entre esses 2 vinhos. Você tinha que responder explicando a diferença do plantio, onde estão concentradas as melhores vinhas e onde estão as vinhas mais simples. Por exemplo, as melhores vinhas estão na altitude melhor, estão na região de Valpolicella Clássico, enquanto o Valpolicella Básico está numa região mais simples e não é a Valpolicella Clássico. Você deveria responder que o processo de vinificação dos 2 vinhos são distintos, afinal de contas, o Amarone é feito com uvas pacificadas. Você também tem que falar quanto ao valor desses vinhos. Não basta escrever, esse é barato, esse é caro. Não. Você tem que justificar por que aquele vinho caro. E justificar exatamente porque a pacificação, um processo trabalhoso, vinhas em locais mais caros e a uva, o processo de vinificação de uma uva pacificada é muito mais lento, muito mais caro, existe um rendimento menor. Então, tudo isso eleva o preço desse vinho. E por último, descrever as características olfativas e gustativas de cada um desses vinhos. Falando, por exemplo, que o Amarone della Valpolicella é um vinho com acidez alta, com taninos mais altos, com estrutura de envelhecimento para longos anos, enquanto o Valpolicella Básico é um vinho com taninos médios para baixos, acidez média para baixo e um vinho de consumo imediato. Outra questão que sempre cai, você deve prestar bastante atenção e estudar essa parte, são os vinhos fortificados ou vinhos licorosos. Sempre vai ter uma questão que no total vale 8 ou 10 ou até mesmo 12 pontos no total. Por isso, não deixe de estudar vinho do Porto, Jerez, vinhos doces em geral e muitos outros que estão nessas categorias. Fique bem atento para não perder essa questão. Normalmente, eles colocam a foto de um rótulo e você deve decifrar aquele vinho em vários aspectos. Por exemplo, na minha prova, caiu um Porto Vintage e pedia para descrever aquele vinho. Então, o que ele está pedindo é a característica do cultivo, características da vinificação, envelhecimento do vinho. Ou seja, eu tenho que dizer que o vinho é feito das melhores vinhas do produtor, que são anos de melhor colheita, que é um vinho com um ano específico, da colheita, por isso é um vintage. Eu devo falar sobre o envelhecimento, no caso do Porto Vintage, que seriam de 18 meses a 3 anos, assim como eu tenho que dizer que o vinho apresenta uma borra e deve ser decantado. São todas essas informações que você deve responder, uma a uma, linha por linha. Lembre-se mais uma vez, não escreva muitos poréns, portanto, enquanto isso, essas palavrinhas não vão te ajudar a ganhar ponto. Seja específica e direta na resposta. Outro vinho fortificado que poderia vir na sua prova substituindo o vinho do Porto são os fortificados da Austrália. O mais famoso vem de Rutherglen. São vinhos fortificados que têm um sistema muito complexo. Na questão, vão pedir para você falar da colheita, vinificação, processo de fermentação, como o vinho é envelhecido e as características desse vinho. Então, aqui você tem que saber falar se as uvas sofreram botrytis ou não. Nesse caso aqui, preferencialmente, não sofreram a ação da botrytis. É um vinho que vai ser fermentado, mas com adição de álcool antecipadamente. É um vinho que vai para o sistema de envelhecimento, como Solera, que são os vinhos de Jerez.
que é um estágio que sofre oxidação, e como consequência você vai ter um vinho com características de caramelo, toffee, café, tostado, castanhas, assim como ameixas secas e outras frutas também. É um vinho doce, pegajoso e intenso. São todas essas informações que você tem que colocar na questão. E lembre-se que muitas vezes eles só colocam um rótulo, não te dizem de onde vem esse vinho. Pedem inclusive para você dizer qual o país e a região desse vinho. E lembre-se de estudar as uvas. Provavelmente a questão também vai te pedir para que você fale as principais uvas da produção desse vinho. Outra questão, como eu já citei aqui falando dos vinhos fortificados, que caem bastante, é a questão referente ao vinho Sauternes. Pode cair, por isso fique atento. Ele não quer saber apenas o vinho Sauternes, ele vai te pedir informações referentes a esse tipo de vinho, como ele acontece. Então, nessa questão, ele pode começar pedindo, mostrar um rótulo de Sauternes e pedir para você explicar características do plantio e colheita desse vinho, o que atinge as uvas para causar a tal podridão. Ele pode não escrever a podridão e simplesmente colocar o que atinge as uvas para fazer esse vinho tão diferente. Ele pode perguntar, explique qual o processo que acontece essa contaminação nas uvas. Também ele pode pedir as características, a qualidade e o preço desse vinho. E é exatamente aqui que você vai escrever que a colheita é manual, muitas vezes com 2 ou 3 passagens pelas vinhas ao longo de uma única colheita para tirar as uvas totalmente botritizadas e que por isso encarece bastante a produção desse vinho e que também o rendimento é muito pequeno. E o que acontece é que se perde água, se concentra bastante açúcar e por isso dá-se menos vinho na quantidade. E, obviamente, que a qualidade, estamos em terras muito caras, Sauternes está em Bordeaux, na França, é uma região muito cara, uma das regiões mais caras, e por isso o vinho é tão caro. Junta todas essas características, terras caras, processo de colheita caro, vinificação caro e rendimento baixo. São essas 4 palavrinhas mágicas que você não pode deixar de colocar na sua resposta quanto a essa questão. Também podem perguntar como surge a tal da podridão nobre. E aí você tem que explicar que vem das manhãs frias com as tardes mais quentes e causa uma névoa com influência marítima, se tem influência do lago. Dá uma estudada, dá uma pesquisada de como isso acontece para você responder exatamente o que eles pedem. Também podem aproveitar a questão da podridão nobre e falar da podridão cinzenta e explicar e pedir para você explicar exatamente o que é a podridão cinzenta. E junto, explicando o que é a podridão cinzenta, perguntar as consequências dessa podridão cinzenta. Na minha prova, caiu a questão pedindo 4 consequências da podridão cinzenta. E você deve colocar uma a uma por linha. Outra questão que sempre cai, já escutei pelo menos que 2 ou 3 provas caíram, é a questão sobre descrever como se abre um espumante. Na apostila, você tem passo a passo e na prova você vai ter exatamente um número de linhas referentes a cada um desses passos. Então, a prova vai constar pelo menos com 6 ou 7 linhas e você deve escrever em cada uma dessas linhas cada um desses pontos, explicando exatamente como se abre o espumante. Mais uma vez, eu lembro a vocês de não ficar escrevendo porém, depois disso você vem, faz, enquanto isso pode ser. Esquece essas palavras, seja exatamente direto. Então você deve começar como retira o invólucro metálico, depois desaperte a gaiola, depois você fala que deve segurar bem a rolha com a mão, já que vai estar a gaiola solta. Você deve escrever também que a garrafa deve estar inclinada. Se você não lembrar o ângulo, não tem tanto problema, mas ajuda, ganha um pontinho. Se você lembrar que tem que ser 30 graus, explicar que uma mão deve segurar a gaiola, enquanto a outra segura embaixo da garrafa. Principalmente escrever que você gira a garrafa e não a rolha, depois segure a rolha com firmeza de maneira a resistir e que você consegue tirar a garrafa lentamente. E a pressão do gás deve ser liberada de uma forma suave e não uma explosão. São essas informações básicas e bem diretas que você deve colocar na resposta da questão.
Eu poderia dizer que essa é uma das questões mais fáceis. Por isso, não perca a oportunidade de acertá-la e ganhar pelo menos 6 pontos. Por que 6 pontos? Porque se você perceber, eu falei 6 pontos aqui diferentes. São 6 linhas e cada linha representa um ponto. Essa é mais ou menos a dica que eu dou para todos vocês. Preste bem atenção. O número de linhas representa o número de informações que você tem que dar. E essas informações, cada uma vai representar um ponto. Então é isso. Eu acho que eu consegui explicar um pouquinho e talvez ajudar você nesse nível 3, né, da Wine Spirit Education Trust. Eu desejo uma boa prova e se tiver dúvidas, me pergunte, fique à vontade, mande aqui nos comentários. Eu posso te responder por aqui ou por e-mail, se preferir, com mais dicas e mais informações. Tchau, tchau e até o próximo vídeo aqui no canal do Las Chicas de la Champ. Tchau, tchau.